Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe toda a sua família, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu, missionário disso, eu quero aqui mais uma vez compartilhar a mensagem da Palavra de Deus, a mensagem do Santo Evangelho. Quero fazer aqui uma simples devocional. Mas antes de compartilhar, eu queria aqui agradecer. Muito obrigado a você que é inscrito no meu canal. Deus abençoe a sua vida e compartilhe o conteúdo do canal com outras pessoas. Há tanta gente precisando de ajuda, de uma palavra de esperança. Então você pode compartilhar o conteúdo do canal aqui do Missionário Edilson. Compartilhe. Deixe seu like, comente, se inscreva no canal. Amém? O devocional de hoje tem como título Semear. Semear. A leitura bíblica de hoje se encontra em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo do 1 ao 20. Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versículos do 1 ao 20, que esse capítulo é onde tem encontrado a parábola do semeador. Aqui Jesus ensina à beira-mar, reuniu uma numerosa multidão e ele, de modo que entrou no barco, aonde assentou-se, afastou da praia e todo o povo estava à beira-mar na praia. Então Jesus começou a falar da parábola do semeador, que compreende 4 tipos de solo, ou 4 tipos de coração. E aí, do capítulo 4, do 1 ao 10, do 1 ao 9, Jesus fala à multidão. Dos versículos 10 ao 20, Jesus está em particular explicando a parábola do semeador. O que representa a parábola do semeador? São 4 tipos de solo, ou seja, 4 tipos de coração. A semente representa o Evangelho, a palavra de Deus. O semeador, quem é que semeia? A Igreja de Cristo. Quem prega o Evangelho é o semeador, aquele que anuncia as boas novas, aquele que anuncia o Evangelho. Então o semeador é quem prega o Evangelho, a semente é a palavra de Deus, e os solos representam o coração das pessoas. O primeiro tipo de coração, o primeiro tipo de solo é a beira do caminho. A semente caiu à beira do caminho e não teve como ela penetrar porque o solo estava compactado. Então, esse solo à beira do caminho representa um coração endurecido. O segundo tipo de solo é o solo rochoso, ou seja, o coração superficial. A semente caiu e o que acontece? À medida que a semente estava em lugares rasos, então ela não teve como germinar, não teve como se desenvolver, porque era um solo rochoso, cheio de pedras. Então ela até cresceu por um pouco, mas não teve profundidade. Então veio o sol e a queimou e ela morreu. Esse é o segundo tipo de solo, o solo rochoso, ou seja, um coração superficial, ou seja, a pessoa recebe o Evangelho, mas não tem profundidade de aprender mais do Evangelho, fazer a vontade do Senhor. Ele fica muito superficial. E quando vem as lutas, as tribulações, ele desiste. Então isso representa, solo rochoso representa um coração superficial.
O terceiro tipo de solo, chamado solo cheio de espinhos, ou o coração ocupado. Ou seja, a semente caiu em solo cheio de espinho, ou seja, ervas daninhas, mato, capim. Então, não teve como essa semente se desenvolver, porque ela foi sufocada. Ou seja, esse tipo de coração aqui é um coração ocupado, é um coração dividido entre servir a Deus e as coisas do mundo. Então, ele não consegue frutificar. E o quarto solo, que é a terra boa, o coração frutífero. Essa terra, a pessoa recebeu e frutificou 30, 60 e 100 por um. Meus irmãos e irmãs, a gente tem que pregar o Evangelho, semear a palavra de Deus a todas as pessoas. Jesus falou assim lá em Marcos 16,15, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Lá em Mateus 28,19, diz assim, ide por todas as nações e fazei discípulos. Então, a gente tem que semear. Vamos pregar o Evangelho a muitas pessoas. Vai cair em coração endurecido, ou à beira do caminho. Vai cair em solo rochoso, um coração superficial. Também vai cair no coração ocupado, um solo cheio de espinho, mas também vai cair em terra boa. Então não vamos desistir, meus irmãos e irmãs, de pregar o Santo Evangelho. Aí diz assim, olha, qualquer pessoa que conhece a palavra de Deus é um potencial semeador dessa verdade. E mesmo que apenas uma semente seja plantada, ela pode se multiplicar-se grandemente. Um exemplo disso, o que aconteceu em janeiro de 1850, na Inglaterra. Era uma manhã de domingo, estava uma forte tempestade de neve. O pastor de uma pequena igreja não conseguiu ir ao culto. Havia 12 pessoas na congregação e também tinha um visitante. Contra as sugestões de alguns de irem para casa, um dos presentes, um homem humilde, decidiu pregar o Santo Evangelho. E o fez de maneira bem simples, baseando em Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, e vós todos os confins da terra. Sendo uma pessoa sem estudo, esse irmão que foi pregar o Evangelho, ele não tinha estudo, ele também não tinha nenhuma experiência em pregação. E repetiu bastante o versículo. Então ele não pregou, ele só leu Isaías 45, 22. E aí o visitante, um menino de 15 anos, não conteve as lágrimas. Não conteve as lágrimas. Tamanho o impacto causado pela palavra de Deus. Esse menino era Charles Spurgeon, que atemporava para que Deus falasse com ele. Spurgeon tornou-se um grande e talentoso orador. Foi autor de inúmeros sermões e durante sua vida presenciou a conversão de milhares de pessoas. Até hoje é lembrado como o príncipe dos pregadores, um dos mais importantes de toda a história. E tudo começou com um homem sem formação, que abandonou o conforto do seu lar, enfrentou uma tempestade de neve e não se deixou levar pela timidez, o receio devido à sua falta de preparo.
sua disposição ao serviço permitiu que a semente lançada no menino Spurgeon se multiplicasse milhares de vezes. O cristão carrega a mensagem da vida e a reconciliação com Deus como uma semente que ele tem o privilégio de semear na certeza de que Deus vai produzir os frutos segundo a sua boa vontade, que o façamos com disposição e alegria. Olha só, meus irmãos, que interessante. Em 1850, em janeiro, um domingo, estava uma forte tempestade de neve, o pastor não conseguia ir à igreja, tinha 12 membros e um visitante. E o irmão simples, humilde, sem preparo algum, não se deixou levar pela timidez, pela vergonha, foi pregar o Santo Evangelho. Foi pregar o Santo Evangelho. E ali tinha um menino de 15 anos, Charles Spurgeon, e orava a Deus que Deus falasse com ele. E Deus falou. Esse irmão, ele não pregou o Evangelho, ele ficou só apenas lendo Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos. Como a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, tem um grande impacto, ela tem um poder inerente a ela. Como está escrito, meus irmãos, aqui em Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 12, diz assim, olha, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma, espírito e juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. A palavra de Deus tem todo o poder, porque ela é viva e eficaz, ela funciona mesmo. Meus irmãos e irmãs, vamos pregar o Evangelho. Tem muita gente sedenta, muita gente precisando de uma palavra de esperança, e temos a única mensagem de esperança, que é o Santo Evangelho. A palavra de Deus, as boas novas de salvação do Senhor Jesus. Vamos pregar o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho. A gente pregando o Evangelho, vai ter pessoas que vão se converter a Jesus. Não são todas as pessoas que a gente vai pregar e vão se converter, não. Mas algumas vão frutificar. Então esse irmão, sem preparo, e não se deixou levar pela timidez, ele só fez ler Isaías 45, 20, e só leu. Ele só leu Isaías 45, 22. E impactou aquele adolescente, Charles Spurgeon, de 15 anos. Foi um dos maiores evangelistas do século XIX, levando milhares de pessoas aos pés de Cristo. Então, meus irmãos e irmãs, vamos ganhar tempo ensinando o Santo Evangelho a todas as pessoas. Tem um texto interessante também de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, diz assim, meus irmãos e irmãs. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz assim, olha, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas para aquelas que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Meus irmãos e irmãs, entenda, Deus pode usar qualquer um. Deus é soberano, Deus tem todo o poder. Por isso, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, dê um folheto, pregue o Evangelho, testemunhe acerca de Cristo, semeie a palavra de Deus. Eu sei que a palavra de Deus vai cair em solo, coração endurecido, no coração superficial, coração ocupado, mas vai cair em solo frutífero, em boa terra. Pregue o Evangelho, insista,
porque vai frutificar. Eclesiastes 11:6 diz assim, olha, planta a tua semente pela manhã e não detenhas a tua mão à tarde, pois não sabe qual das duas crescerá, se esta ou aquela, ou se as duas serão boas iguais. Eclesiastes 11:6. Lance a semente do Santo Evangelho, pregue a palavra de Deus, testemunhe, ajude, sirva as pessoas, testemunhe acerca de Cristo. Amém, meus irmãos e irmãs? Então, essa é a devocional de hoje. Pregue o Santo Evangelho. Eu também quero recomendar, se você puder, leia aí na sua casa Marcos capítulo 4, do versículo 1 ao 20. Leia. Do 1 ao 9, ali Jesus está pregando a multidão. Do 10 ao 20, está a explicação de toda a parábola. Leia, meus irmãos e irmãs, leia, medite em Marcos capítulo 4, do 1 ao 20. A parábola do semeador, os 4 tipos de solo, 4 tipos de coração. Então, meus irmãos e irmãs, essa é a devocional de hoje. Pregue o Evangelho. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E então essa é a devocional de hoje. Compartilhe essa devocional com outras pessoas. Compartilhe o Santo Evangelho com outras pessoas, meus irmãos e irmãs. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Amém? A graça e a paz.